Bonjour todo mundo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é o Thiago e bem-vindo novamente a esse humilde canal. Começou agora, a gente está falando sobre a França e queria voltar ao vídeo passado que eu comentei sobre o roubo do século aqui em Paris, né? Que foi o roubo das joias. Agora vou falar sobre o roubo do século passado, que é muito mais interessante e também muito mais famoso, que é o roubo da Mona Lisa, né? Vai ter muitas coisas que eu vou falar para vocês que talvez vocês não saibam. Uma delas é que você sabia que a Mona Lisa não era assim tão famosa antes do roubo? Vou comentar isso com vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu queria pular umas casas para trás e falar quem foi que desenhou a Mona Lisa, né? Que foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi o que desenhou a Mona Lisa. O Leonardo da Vinci não era somente um pintor, ele era pintor, escultor, era cientista, matemático, o raio Esparta, ele era tudo. Ele era o ChatGPT de 1500. Pois é, ele viveu nessa época em 1500 e muitas coisas aconteceram em 1500, né? Esse século, né? Muitas coisas aconteceram no mundo em 1500. E Leonardo da Vinci estava vivo. E por volta, se eu não me engano, em 1507, por aí, quando ele já estava bem velhinho, ele foi convidado pelo rei da França para morar na França, né? Ele é italiano, aliás, ele não é italiano, ele é de uma cidade chamada Da Vinci, né? Mas essa cidade, acho que era do reino se eu não me engano, do reino de Florença, né? Porque a Itália não é como a gente conhece hoje. A Itália era dividida entre reinos. Então tinha o reino da Florença, tinha o reino de Milão, tinha o reino de Roma, tinha o reino de Nápoles. Então era formado de reinos. Então um atacava o outro lá, né? Então era assim a Itália. Então ele viveu na Península Itálica, né? Que a gente pode falar que ele ou viajava para Roma, ficava em Florença, ou ia para Milão, né, tudo a trabalho. E como ele estava já ficando muito velhinho, ele foi convidado pelo rei da França a morar na França. Então ele pegou tudo que ele tinha, né, ele falou: vou me mudar para a França, o rei está me chamando para morar lá, já estou velho, então vou pegar tudo que eu tenho e vou morar na França. E foi isso que ele fez. O rei da França deu tudo de bom e do melhor para ele. Deu até um chateau, que é um chateau, tipo um castelo lá, deu várias coisas para ele. E o Leonardo da Vinci, ele vendeu para o rei da França várias pinturas. Entre elas, a Mona Lisa, ele vendeu para a França. E aí o rei o rei gostou tanto dessa pintura e conforme os anos foi passando, as revoluções foram chegando, aí teve criar um museu e aí foi exposta a pintura da Mona Lisa no Louvre, né? Então a pintura da Mona Lisa estava no Louvre muitos anos. E em 1911, para você ter uma ideia, foi 1911 que aconteceu o roubo, 1911, lembra dessa data. Mas tinha já no Louvre uma fama do Louvre que muitas pessoas podiam entrar lá no Louvre, roubar qualquer pintura e que ninguém ia perceber. Eu vi em vídeos que tinha repórteres que roubavam as pinturas e depois colocavam de volta no lugar e ninguém percebia, pra você ter uma ideia. E em 1911 foi o roubo
da Mona Lisa, 1911. E sabe quem roubou? Um italiano. Um italiano que trabalhava no Louvre. Mas esse italiano, ele trabalhava com vidraceiro lá no Louvre, né? Porque o Louvre é cheio de janelas, né? Então, e aí ele tá trabalhando lá, mas já estava querendo arquitetar esse roubo. E pra você ter uma ideia, ele roubou e depois de quase 2 dias que notaram o sumiço da Mona Lisa. Depois de 2 dias. Se você for ver hoje como está a Mona Lisa, ela está num vidro à prova de balas, com 2 a 4 seguranças toda a hora. E no tempo que ela foi roubada, como eu falei para vocês, ela não era tão importante assim, ela não era nem tão famosa. Todo mundo já sabia que quem fez o quadro foi Leonardo da Vinci, mas ela não era tão assim apreciada, tão famosa, né, pelo público. As pessoas iam no Louvre para ver a Vênus de Nilo, para ver outra escultura chamado Vittorine de Samothrace. Essas 2 esculturas gregas originais que foram achadas e depois enterradas, elas têm mais de 2000 anos por aí, né? Então elas eram as mais famosas. Bom, esse cara, esse italiano, ele se chama Vincenzo. Ele roubou, como eu falei, depois de 2 dias que notaram o roubo, e aí foi um estardalhaço só, né? Colocaram, a imprensa entrou em cena, só falava da pintura que foi roubada, ninguém achava, muitas teorias que aconteceu, foram passando o tempo, a imprensa todos os dias colocavam nos jornais, na capa principal, a foto da Mona Lisa, e ninguém achava esse quadro, tal, passou 2 anos, ninguém achava esse quadro, mas todo dia tinha alguma coisa da imprensa falando sobre a Mona Lisa, como a Mona Lisa era especial, como a Mona Lisa foi desenhada por Leonardo da Vinci, que ela tinha uns segredos, tal, então todo mundo ficou curioso. Pois bem, passando 2 anos, eis que o quadro foi achado. Foi achado não. O Vincenzo, ele voltou para a Itália com o quadro, e esse quadro estava em Florença com ele. E ele foi tentar vender esse quadro. E você sabe, né? Jornais naquela época lá reportavam todos os dias, também chegavam também na Itália as notícias, né? Porque foi um italiano que fez esse quadro, então ele também é famoso. E aí foi tentar vender, o cara que viu, falou que não é possível, falou é original, não sei o que, viu que era original, chamou a polícia e ele foi preso. Esse cara, esse Vicente. Pra você ter uma ideia, aí ele ficou 7 meses na cadeia, né? Eu tava pesquisando, ele ficou só 7 meses na cadeia, né? Por esse roubo. E ele ficou, não sei se ele ficou famoso ou não, mas ele, sei lá, virou um romântico lá da Itália lá. Bom, e depois desse roubo, a Mona Lisa ficou super famosa, porque todo mundo queria ver o quadro que foi roubado. Todo mundo queria ver, né, o quão era especial o quadro que foi roubado, esse quadro. E aí é uma reflexão que a gente pode fazer, né, porque é o seguinte, ficou martelando esse quadro durante 2 anos na imprensa.
2 anos falando como é especial esse quadro, como esse quadro foi desenhado pelo um dos homens mais inteligentes do mundo, que já pisou aqui na Terra, Esse quadro deve ter alguns mistérios e assim foi falado desse quadro. Então todo mundo queria ver esse quadro. E aí o quadro ficou super famoso e tomou o posto das esculturas que tem hoje no Louvre, que ainda tem a Vênus de Nilo, ainda está lá, mas as pessoas só querem ver a Mona Lisa. Não só querem ver a Mona Lisa, mas é o principal, é a Mona Lisa hoje em dia, né? Então, para você ver o que é a sugestão, o que a imprensa bota na nossa cabeça para falar que esse é o melhor que aquele. Porque se você for ver, se você ir no Louvre e você for ver a Mona Lisa, eu tenho certeza que de 10 pessoas que for ver a Mona Lisa, 8 se decepcionam. Porque é um quadro pequeno. É um quadro pequeno que está longe e você não consegue ver porque está tudo protegido. Está tudo com seguranças. Então, você vai ver, tipo, é um quadrinho desse tamanho. Não desse tamanho, mas é um quadro que é pequeno. É pequeno. Então, eu tenho certeza, de 10 pessoas que vão lá, 8 se decepcionam. Fala, pô, é isso que é a Mona Lisa? Né? E para você ver como ela era tão irrelevante, eu vou colocar a foto para vocês. Era tão irrelevante no passado, em 1911, né? Eu vou colocar uma foto para vocês de onde que ela estava, né? De onde que ela estava, a foto, exposto, e agora, né? E é isso, pessoal. É essa história que eu queria falar para vocês da Mona Lisa. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei para vocês aqui. E a gente vê no próximo vídeo.